Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. De vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Estamos na 28ª semana do Tempo Comum. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Afluía o povo e ele continuou. Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido Jesus, aqui fala do juízo eterno, do juízo final. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração. Haverá um dia do juízo final. Queridos, a gente vive nesse mundo como se vivêssemos aqui para sempre. As pessoas vivem nesta terra como se fossem viver aqui eternamente. Acontece que nós estamos caminhando para a eternidade. Acontece que a nossa passagem nesse mundo é fugaz. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, minha vida é fugaz, brevíssimo segundo, instante que me foge. Nossa vida é fugaz, é um piscar de olhos. A nossa vida diante da eternidade é menos que um grão de areia na praia do mar. A nossa vida comparada com a eternidade é menos do que uma gota de água comparada com o oceano. Logo, logo a nossa vida nesse mundo se findará. E estaremos diante de Deus e seremos julgados por Ele. O Evangelho de hoje, Jesus nos chama à conversão. Jesus nos mostra que há um juízo. E nesse juízo será estabelecido onde permaneceremos eternamente. Onde vamos passar a nossa eternidade. Queridos, você sabe que existe apenas 2 destinos eternos, ou o céu ou o inferno. O purgatório é um estágio perene, é um estágio que não é perene, é um estágio passageiro, é um estágio efêmero de almas que estão salvas, almas que são eleitas, almas que são amigas de Deus, mas que ainda não são santas. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem a santidade ninguém virá a Deus. Então se a pessoa morre na amizade de Deus, mas ainda não numa santidade completa, não numa santidade total, ela passa pelo purgatório. Mas o purgatório só tem uma única porta de saída, que é o céu, que é a vida eterna. Assim sendo, a gente pode resumir que a eternidade se divide em céu e inferno. Porque, como disse, o purgatório, ele é temporário. Logo, logo, quando acabar esse mundo, quando acabarem os homens dessa terra, não haverá mais purgatório, porque todos já terão passado pelo purgatório. E pelos séculos dos séculos, pela eternidade, cada um ocupará o seu lugar no destino. Onde você se assentará eternamente? No céu ou no inferno? A decisão
de onde você vai passar a eternidade se dá aqui, se dá agora, se dá nesse momento e nesta vida. As pessoas se enganam dizendo que na hora da morte se arrependerão. Por enquanto eu vivo assim, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou vivendo em situação de pecado, eu sei que eu estou vivendo em desacordo com a lei de Deus, eu sei que eu estou vivendo em fornicação, vivendo sexo fora do casamento, eu sei que estou vivendo em adultério, eu sei que estou vivendo no homossexualismo, eu sei que eu estou vivendo na drogadição, eu sei que estou vivendo no alcoolismo, eu sei que estou vivendo no pecado, eu sei que eu estou me elameando na lama do pecado, assim como um porco deita e rola na lama. Eu sei que eu estou chafurdando na lama do pecado, eu sei que eu estou vivendo do jeito que o diabo gosta. Mas não tem problema, porque na hora da morte eu me arrependo. Assim como São Dimas se arrependeu na hora da morte e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Na hora da morte eu me arrependo. Quando será a hora da morte? Você saberá quando é a hora da sua morte? Hoje eu estava vendo um vídeo e o vídeo dizia assim: um dia a gente vai acordar e será o último dia da nossa vida. E o vídeo apresentava um rapaz que chegava com a sua moto num semáforo, ele parava a sua moto no semáforo vermelho, ele filmava com aqueles capacetes que tem uma câmera, com a câmera no capacete ele filmava. Então ele vinha com a moto, parava no semáforo vermelho. Tudo normal. Parou no semáforo vermelho, tudo normal. De repente, era um cruzamento, do cruzamento um outro carro avança, o sinal vermelho, colide com uma van, a van capota e vai em cima da moto dele. E ele é impactado por aquela van e morre. Ele não teve tempo de pedir perdão a Deus. Talvez se ele tivesse vivido chafurdando na lama do pecado e dizendo: no último momento eu me arrependo e peço perdão a Deus como um bom ladrão, talvez esse plano dele tenha ido por água abaixo. A gente não sabe o dia nem a hora. A gente não sabe se a gente vai ter uma morte lenta, se a gente vai adoecer e a morte vai se aproximando e a nossa luz vai se apagando como uma vela que se consome, se derrete na cera e até se esgotar. Se a gente vai morrer aos poucos percebendo a chegada da morte, ou se a gente vai morrer uma morte repentina como a morte desse rapaz que estava tudo certo, estava com saúde, estava tudo bem com ele, jamais imaginava que naquele dia morreria, mas parou a sua moto no sinal vermelho. Um acidente de trânsito, uma van que capotou em direção a ele, ceifou a sua vida. A gente não sabe. Estamos aqui agora, você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo, não sei o que vai acontecer daqui 2 segundos. Estoura uma veia, uma artéria no meu cérebro, já é o suficiente para morrer. O músculo cardíaco para de fazer o seu trabalho, o coração para de bater, já é o suficiente para morrer. Um infarto agudo do miocárdio e acabou essa vida. E virá a eternidade, e virá o juízo. Se você fosse julgado hoje, se você fosse julgado agora, onde você passaria a eternidade? Eu sei um jeito de você ser julgado agora e ser absolvido. E aí está o pulo do gato. Queridos, seremos julgados. De todos os nossos pecados seremos julgados. Ou seremos julgados num tribunal de misericórdia, onde seremos perdoados, ou seremos julgados num tribunal de justiça, onde receberemos a justa paga pelos nossos pecados. Qual tribunal você quer que te julgue? O tribunal de justiça ou o tribunal de misericórdia? Claro, queremos ser julgados no tribunal de misericórdia. Acontece que existe um tempo de misericórdia e um tempo de justiça. Existe um tempo na nossa vida em que Deus aplica toda a sua misericórdia sobre as nossas almas. Mas existe um tempo na nossa vida em que Deus aplicará toda a sua justiça sobre as nossas almas. Que tempo é esse, Fábio? O tempo que vivemos neste mundo é o tempo da misericórdia. Enquanto estivermos vivos nesta terra, estamos no tempo da misericórdia. Podemos nos confessar, podemos nos colocar diante da presença de Deus através de um sacerdote católico legitimamente ordenado e arrependidos dos nossos pecados, com dor de termos pecado e firme propósito de não mais pecar, de nos convertermos, de mudarmos de vida, confessarmos todos os nossos pecados. O sacramento da confissão é o tribunal da misericórdia de Deus.
O sacramento da confissão é o único tribunal no qual a gente se confessa pecador e sai absolvido. É o único tribunal no qual a gente se confessa pecador e sai absolvido. Queridos, o pecado confessado é pecado esquecido. Deus não se lembra mais do pecado confessado. Como diz os Salmos, quando confesso a Deus o meu pecado, Ele o lança no mar e não se lembra mais dele. Confessa os teus pecados enquanto há tempo. Se arrepende dos seus pecados. Decide mudar de vida. Começa tudo de novo enquanto há tempo. Não viva em situação de pecado. Porque o Catecismo da Igreja Católica é muito claro. Ele diz que a pessoa que morre em estado de pecado mortal morre na inimizade com Deus. E se morre assim na inimizade com Deus, vai direto ao inferno, sem escala. Sem escala. Seremos julgados. Escolha ser julgado no tribunal da misericórdia. Escolha ser reconciliado com Deus. Confessa os seus pecados. Queridos, assim como o nosso corpo precisa tomar banho, e se nós não tomarmos banho, nós adoecemos. Assim também é a nossa alma. A nossa alma precisa frequentemente receber o banho da confissão. É necessário que a gente se confesse pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, como Nossa Senhora pede. Nossa Senhora apareceu à irmã Lúcia, quando ela já era visitantina, antes ainda de entrar no Carmelo. A irmã Lúcia, vidente de Fátima, se tornou visitantina e a Santíssima Virgem apareceu a ela na Espanha e pediu a ela a devoção dos 5 primeiros sábados. A devoção dos 5 primeiros sábados consistia em rezar um terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria, fazer 15 minutos de meditação do mistério do Rosário, comungar em reparação do Imaculado Coração de Maria e confessar em reparação do Imaculado Coração de Maria. Assim, Nossa Senhora nos ensina que é necessário se confessar no mínimo uma vez por mês. Se aos primeiros sábados era preciso se confessar, assim Nossa Senhora nos ensina que a confissão precisa ser frequente, com frequência mínima, de uma vez por mês. Eu quero indicar para vocês a leitura desses 2 livros aqui. O primeiro livro é esse aqui, O Inferno Existe, Provas e Exemplos, do padre André Beltrame. O inferno existe. Muitas almas estão no inferno porque acreditavam que o inferno não existe. A maioria das almas que estão no inferno lá estão porque viveram como se o inferno não existisse. Como eu disse no início do vídeo, como se vivessem aqui nesse mundo para sempre. O segundo livro que eu quero vos indicar é esse livro, Confessai-vos Bem, Padre Luiz Chiavarino. Confessai-vos bem. E para terminar essa meditação, eu quero ler um trecho desse livro, Confessai-vos Bem, em que o autor diz com que frequência a gente deve se confessar. Está na página 53. Esse livro é um livro de diálogo, em que uma pessoa conversa com um sacerdote numa direção espiritual. E a pessoa diz assim: e agora, padre, tenha a bondade de me dizer com que frequência é bom chegar-se à confissão. E o padre responde: com máxima frequência possível. Os santos foram os primeiros a dar-nos o exemplo, tanto que pode parecer exagero a frequência com a qual chegavam à confissão. Citarei alguns exemplos deles. São Francisco, no seu regulamento de vida, escrevia: confessar-me-ei de 2 em 2 e no máximo a cada 3 dias. Olha só, São Francisco de Assis, vou me confessar a cada 2 dias, no máximo a cada 3 dias. São Vicente de Paula confessava-se 2 vezes por semana. São Felipe Neri, num dia sim e no outro não. Ou seja, São Felipe Neri confessava dia sim, dia não. E o mesmo santo queria que fizessem assim os seus religiosos. São Vicente Ferrer, São Carlos Borromeu, Santo Inácio de Loyola, São Luís Bertrando, Santo André Avelino e muitos outros se confessavam diariamente. E aí o rapaz pergunta para o padre: mas padre, isso é exagero. Talvez o fizeram por passatempo ou por escrúpulo. E o padre responde: nada disso.
Todos eles eram trabalhadores, bem longe estavam de se deixarem dominar pelos escrúpulos. Faziam-no para se manterem numa grande pureza de consciência e para poderem gozar das inúmeras vantagens deste sacramento. São Leonardo de Porto Maurício, o infatigável apóstolo italiano, depois de ter tido um belo hábito de se confessar diariamente, com constância, chegando aos 42 anos, pensou em duplicar a dose e escreveu no seu regulamento particular: de agora em diante, confessar-me-ei 2 vezes por dia, para aumentar a graça que espero tornar maior com uma única confissão do que com muitas boas obras de qualquer espécie. Queridos, se santos canonizados pela Igreja se confessavam com tal frequência, se São Leonardo de Porto Maurício chegou a tomar a resolução de confessar-se 2 vezes ao dia, com que frequência a gente deve se confessar? No mínimo, 1 vez por mês. No mínimo, 1 vez por mês. Seremos julgados. Antecipa o teu julgamento. Não espera ser julgado no tribunal da justiça, mas antecipa e seja julgado agora no tribunal da misericórdia. Confessai-vos bem. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.